Olá pessoal, meu nome é Luciene, seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje nós vamos aprender CTE, Common Table Expression. Common Table Expression nada mais é do que uma tabela virtual. Por quê? Porque ela fica armazenada na memória do SQL Server. Você não vê essa tabela aqui. E ela pode ser usada com select, insert, update e delete, ok? Ela serve para reduzir a complexidade das suas consultas. Muitas vezes nós escrevemos consultas, queries complexas, e ela serve para reduzir essa complexidade, porque é mais fácil de ler o seu código quando você usa uma tabela virtual, uma Common Table Expression. É mais fácil de ler porque nós dividimos o seu código em blocos. Mas quando você divide o seu código em blocos, ele se torna mais fácil de ler. Então, a CTL é muito usada, é uma tabela virtual muito utilizada para simplificar e tornar o seu código mais fácil de ler. Nós temos dois tipos de CTE: o tipo não recorrente e o tipo recorrente. Hoje nós vamos falar sobre esse tipo 1 aqui, não recorrente, ok? Então, uma CTE, ela é escrita dessa maneira aqui, ó. Você começa escrevendo with, depois você vai dar o nome a essa CTE, a essa Common Table Expression. Em seguida, você vai definir essa tabela virtual. Você faz isso usando um select statement. E depois você faz referência ao nome da CTE que você deu aqui e executa esse código. No primeiro exemplo, vamos calcular a média salarial por cargo ou job title. Nós vamos utilizar duas tabelas, a tabela Employee Salary e a tabela Employee. O código para essas tabelas estão na descrição do vídeo. Então vamos ver aqui o que temos nessas tabelas, né? Então, essas tabelas, a primeira tabela Employee contém dados de Employee ID, First Name, Last Name, Age, Gender e Job Title. E a tabela Employee Salary contém Employee ID, Salary Bonus. Nós vamos juntar essas duas tabelas pela coluna Employee ID. Existe um vídeo na nossa série sobre o Join. Estamos aqui juntando. Então, quais colunas nós queremos aqui? A média salarial por Job Title. Então, a coluna Job Title, vamos trazer aqui a coluna Job Title. E a média, ok? Então, quando usamos aqui uma função de agregação com uma outra coluna aqui, nós precisamos do group by. Vamos executar esse código aqui. Então, aqui nós temos a média salarial por Job Title, por cargo. Podemos também dar um nome a essa coluna usando aliases. Ok. Como criar então uma Common Table Expression? Essa tabela, esse database, ele vai vir aqui, ó, na definição, definir resultado do select statement. Esse será a nossa tabela virtual. With, vamos dar o nome a esse Common Table Expression, CTE, as, entre parênteses, então, a nossa tabela virtual. Então, nós vamos escrever essa parte, fazer referência e executar. Quando nós executamos esse código sem essa última parte, nada acontece, olha, nada acontece. Está dizendo que há um erro de sintaxe. Essa última parte, então, ela pode ser, nós podemos utilizar um select, nós podemos utilizar um insert, nós podemos utilizar o update ou podemos utilizar o delete. Essa última parte, então, é a parte de execução da nossa CTE. Então, aqui, nós vamos selecionar essas duas colunas que nós criamos, que é a coluna Job Title e a coluna Average Salary.
from a nossa Common Table Expression. Então, quando nós executamos, agora nós vamos ter o resultado. Então, basicamente, nós primeiro criamos uma tabela que fica armazenada na memória e aí nós criamos aqui uma carry para executar, para trazer os resultados dessa tabela virtual. Utilizar a CTE, um outro exemplo, um segundo exemplo de como utilizar a CTE é um caso de agregação multinível. O que é essa agregação multinível? Aqui nós calculamos a média salarial por job title. Imagine que você queira saber qual que é a média dos valores salariais mínimos e máximos, né? Aqui nós estamos falando de agregação multinível. Por quê? Porque primeiro nós vamos usar os mínimos e os máximos e depois utilizar a média dos mínimos e máximos. Vocês entenderam? Então seria uma agregação multinível. Então vamos copiar aqui. Essa CTE. E aqui vamos calcular o seguinte, nós temos uma coluna Job Title, nós queremos calcular os salários mínimos, então calcularíamos aqui o salário, qual seria o máximo, e depois, nesse select aqui, nós calcularíamos a média. Nós calcularíamos a média nesse segundo select porque nós não podemos usar duas agregações juntas aqui. Por exemplo, se nós quiséssemos usar a média dos mínimos e fazer dessa maneira aqui, ó, média dos mínimos e média dos máximos. O SQL, ele não aceita que nós escrevemos uma multiagregação dessa maneira. Então, a CTE é bacana porque primeiro você pode fazer uma tabela com o job title, com o cargo, os mínimos e os máximos, e então, em seguida, você poderia executar então a média. Então, se nós executarmos esse código, nós teríamos aqui o valor da média salarial mínima e valor da média salarial máxima para aqueles cargos, né? Pessoal, é bom vocês terem em mente que uma limitação da CTE é que ela sempre vai estar associada a uma carry, ok? Se você precisar fazer várias carries, você precisará escrever a CTE múltiplas vezes. Então, isso é uma limitação da CTE, ok? Essa tabela virtual, ela deve estar sempre associada com uma carry. Muito obrigada. Se você gostou do vídeo, subscribe. Até o próximo.